Same bad, but it feels just a little bit bigger now. Our song on the radio, but it don't sound the same. When our friends talk about how we do it, just tear me down. When I stood about to fly. Ei, mano, eu não queria falar nada não, mas você tá cantando completamente desafinado. E pronto, era só o que me faltava. Isso aí pra mim é inveja. Tá lutando contra o meu progresso, é? Tá, né? Se você acha que tá cantando bem. E aí, qual dessas pessoas você é? A que tem percepção musical ou a que canta completamente desafinado e acha que tá indo bem? E vou te contar, eu mesmo por muito tempo fui a segunda pessoa, e você também deve ser e não sabe. Mas não se preocupa, nesse vídeo eu vou te mostrar o que eu fiz pra deixar de ser desafinado e como isso mudou completamente a minha maneira de enxergar a música. E vou te dar algumas dicas que funcionaram muito comigo e me ajudam a aumentar a minha percepção musical e que me fizeram simplesmente odiar boa parte das músicas que estão no Top 10 Brasil. Então se aconchega aí, coloca seu fone e vem comigo. Fala, cantor! Eu sou o Wagner e antes de tudo você precisa entender o que é ter um ouvido rico, ter um ouvido musical. O ouvido musical é a aptidão de perceber elementos técnicos das músicas apenas por meio da audição, sabendo distinguir as notas, bem como a relação de alturas, intervalos e acordes. Tá, Wagner, beleza, mas agora fala na minha língua. Bom, isso quer dizer que você, quando coloca seu fone de ouvido, principalmente você que quer ser cantor, você precisa ter compromisso com a música. E ter compromisso, eu quero dizer que você precisa parar e escutar realmente a música. Não vale você colocar seu fone e sair pra limpar a casa, que eu sei que você faz. Você precisa prestar atenção nos instrumentos e em tudo que tá acontecendo ali, pra formar aquilo que você tá escutando. E eu não tô cagando regra aqui, dizendo que você não pode relaxar escutando música. Até porque se você ficar toda vez nessa noia de prestar atenção, toda vez que você estiver escutando alguma coisa, o seu cérebro vai espanar no outro dia. Mas tenta dedicar pelo menos uma parte do seu dia pra sentar e escutar a música com atenção. Fazendo isso, você vai começar a treinar o seu ouvido a reconhecer os acordes e as notas que estão sendo usadas. Você começa a perceber o momento que a música sobe ou desce e começa a ter o feeling de até mesmo quando a música vai trocar de tom. Mas para conseguir isso, você precisa treinar todo dia, quase como fazer academia. Por isso que eu falei que você não pode ficar pilhado fazendo esse exercício o tempo todo. Porque igual na academia, quando você treina, você precisa descansar o seu músculo. E o nosso ouvido também precisa desse tempo de descanso, desse período para você relaxar, porque senão ele vai sobrecarregar. Uma horinha por dia já é o suficiente para você começar a treinar a sua percepção musical. E com o tempo fazendo isso, você vai começar a perceber quando você mesmo estiver desafinando quando canta. Coisa que antes, quando o seu ouvido é pobre de percepção, pobre de entender melodias, você não consegue reconhecer quando tá cantando fora do tom, sem harmonia com a música. Justamente porque você ainda não desenvolveu essa percepção. E a partir do momento que você começa a ter um pouco de percepção, mesmo que você ainda não entenda o que tem de errado, você sente que tem alguma coisa estranha e aquilo começa a te incomodar. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Depois que eu comecei a desenvolver a minha percepção musical, que eu percebi o quanto as músicas que a gente tem no nosso top 10 do Brasil são decadentes. Coisa que antes eu não prestava atenção nisso. E depois que eu comecei a perceber a música de um jeito diferente, boa parte dessas músicas que antes eu achava incrível passaram a ser monótonas e sem graça pra mim. E eu não tô nem falando de letra, que é uma pior que a outra, mas essa não é a discussão aqui. Mas eu tô falando de como todas elas têm uma melodia fraca e repetitiva, às vezes baseando a música inteira em apenas 3 notas e repetindo isso até o final. E isso pra mim foi uma desilusão, porque eu não conseguia mais escutar as músicas que antes eu gostava. Mas por outro lado foi libertador, porque eu comecei a escutar outras músicas, outros estilos, outros cantores e sair daquela bolha que eu tava. Eu comecei a ouvir vários gêneros de música sem preconceito, desde bossa nova até heavy metal. E até músicas que antes eu achava chatas por serem muito complexas, eu comecei a apreciar. Um exemplo foi a música Naquela Mesa, do Nelson Gonçalves. Naquela mesa ele sentava sempre e me dizia sempre o que é viver melhor. Naquela mesa ele contava histórias que hoje na memória eu guardo e sei de cor.
Naquela mesa ele juntava a gente e contava contente o que fez de manhã. E nos teus olhos era tanto brilho que mais que seu filho eu fiquei seu fã. E fazer isso me ajudou ainda mais a melhorar minha percepção musical e a maneira como eu canto. Inclusive, fazer isso foi uma das coisas que me ajudaram a aprender a cantar do zero. E se você acha que não pode cantar porque você não nasceu com um dom, eu vou deixar aqui no card um vídeo que eu gravei onde eu falo como que eu consegui aprender a cantar do zero, mesmo sendo completamente desafinado. Mas como eu disse, as músicas se tornaram chatas justamente por não ter essa espinha dorsal que é a melodia. E como eu dei o exemplo, músicas como a do Nelson Gonçalves, Djavan, Chico Buarque, Emílio Santiago, são extremamente ricas de melodias. Melodias complexas, até difícil até mesmo para quem é profissional. Mas se vê que aquilo foi trabalhado, lapidado igual uma escultura de mármore. Não só começar a bater palminha. E são por músicas desse tipo aí que muita gente no Brasil tem um ouvido pobre. Eu moro na Itália há mais de 6 anos e aqui, independente se a pessoa canta ou não, praticamente todo mundo tem essa percepção musical de perceber a afinação, a entender métricas, porque já tá enraizado no ensino básico o estudo sobre a música. E é triste ver o caminho que o Brasil tá tomando nessa questão. Só que pelo que eu percebo, esse emburrecimento musical tá acontecendo só no meio do mainstream. As pessoas estão tão obcecadas por dinheiro que esquecem o real motivo de abrir a boca e cantar. Esquecem que a música é uma arte e precisa conversar com quem tá escutando. Quem tá ouvindo precisa sentir no seu íntimo todas aquelas palavras. E hoje, por estarem tão fixados na fama, a mídia tenta empurrar em nós, goela abaixo, toda aquela futilidade e pobreza melódica. Só que por trás das câmeras, nas igrejas, nos karaokês, nos covers que se você pesquisar aqui no YouTube, são pessoas com pouca ou nenhuma fama, mas que têm um talento enorme. Mas elas estão escondidas em casa, cantando sozinha, ou às vezes até postam uma coisinha ali ou lá, mas tem medo de se expor na internet. Por isso que eu criei esse canal aqui, para dar espaço para todos esses talentos que, assim como eu, sonham em ser profissionais na música. Eu admiro muito canais como o do Leandro Voz, que impulsionam a verdadeira música para frente e dão espaço para esses talentos crescerem. Então, se você também tá cansado de toda essa palhaçada que tá acontecendo com a nossa música brasileira, se inscreve no canal, ajuda essa comunidade a crescer, pra gente poder plantar a semente e quem sabe no futuro a gente consiga salvar a música das mãos dessas pessoas que não estão nem aí com ela. Bom, e para melhorar a sua percepção, eu vou te passar agora alguns exercícios que eu faço diariamente para poder enriquecer o meu ouvido. E o primeiro é identificar os intervalos. Por exemplo, nesse trecho da música I tuoi particolari. È da tempo che non sento più la tua Tempo que era tempo que não sento più. Percebe que ele faz um salto dessa nota aqui do sol. Tempo que. Ele faz um salto para essa nota aqui. Esse é um intervalo de 4 tons entre a nota sol e a nota dó. Fazer esse exercício faz com que você preste mais atenção em como a melodia foi construída e você começa a entender mais esse novo idioma que é a música. Eu tive que acender a luz aqui porque eu tava gravando com a luz natural da janela e nem percebi que já tava ficando de noite, o vídeo já tava ficando escuro. Então, se a luz der uma pioradinha, vocês me desculpem, mas é por causa disso. E o segundo exercício que eu faço é tentar aprender músicas novas de ouvido. Assim que eu escuto a melodia, eu venho aqui no meu teclado e tento encontrar as notas que formam essa melodia. E fazendo isso, você pode desenvolver também outra coisa que se chama ouvido absoluto e ouvido relativo. O absoluto, você escuta a nota e só de escutar você já sabe que nota que é. E o relativo, você precisa ter o apoio do instrumento. Eu, como tenho o ouvido relativo, eu escuto a melodia da música e vou ali no teclado e fico caçando a nota até eu achar alguma que soa parecido. E vou também cantando a música, o que melhora ainda mais a minha afinação. Ah, e falando de afinação, eu gosto de usar um aplicativo que detecta as notas musicais. Eu geralmente toco a nota no teclado
e canto junto para que o aplicativo detecte a nota. E depois eu tento reproduzir apenas com a minha voz. E ali no aplicativo precisa bater verdinho, na mesma nota, na mesma frequência. Não exatamente na mesma frequência, mas eu tenho que estar cantando a mesma nota. Assim eu tenho certeza que eu tô cantando afinado e vou enriquecendo e aprimorando o meu ouvido na hora de cantar. E vou fazendo saltos, aumentando a distância entre uma nota e outra. Porque além de treinar o meu ouvido, eu treino também um músculo da minha garganta, que a partir disso eu consigo entender o momento em que acontece esses saltos e consigo reproduzir melhor. A partir do momento que eu saio de uma nota e vou para uma outra 3 tons acima, meu músculo já tem a memória muscular para poder reproduzir aquela nota. E assim eu começo a entender os momentos que acontecem esses saltos. Então é isso, cantor. Lembrando que todas essas dicas só vão funcionar se você realmente praticar e treinar todos os dias. Então é muito importante que você faça esses exercícios pelo menos 1 hora por dia. E lembra sempre que seu ouvido também precisa de descanso. E se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal e bora cantar!